Iniciando mais um Vox Popcast e o papo de hoje é sobre teatro. Esse episódio é um convite para você se apaixonar, apoiar e também se encantar com a magia que acontece nos palcos da nossa cidade. Venha conhecer as histórias de artistas locais e saber o que há através da cortina, que é o nosso conceito aqui hoje. Ou seja, o que realmente rola aqui na cena campista, né, do teatro. Entenda também porque o teatro não é somente entretenimento, é também, né, mas não apenas isso. Também é um pilar vital para o crescimento cultural e social da nossa cidade. Acho que todo tipo de arte, né, a música também, como vamos abordar, até o RPG, né, fiquei sabendo com galera aí joga. Para esse bate-papo, recebo aqui 3 artistas maravilhosos hoje. Clara Abreu, atriz e licenciando em teatro. Pois é, boa noite, galera. Já pode ir falando? Já, bom, fica à vontade, pode falar. Tudo liberado aqui hoje. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer ter sua presença. Vou introduzir também Lenin Willeman. Chiquérrimo. Ator e diretor de espetáculos musicais, também é professor de canto, né, na Companhia de Arte Persona, jornalista, social media. A gente faz um pouco de tudo, né? Multifacetado A gente aí. tem que jogar nas 12, porque a gente joga nas 11 e torcida. Tá certíssimo, tá certíssimo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Um prazer recebê-lo aqui hoje, nessa noite, né, que será incrível. Será. Não menos importante aqui, temos Gui Lisboa, ator, cantor, compositor, diretor, também de vários talentos, mestre de RPG. Mestre de RPG, eu tinha esquecido que meu currículo era extenso desse jeito até ter que apresentar. Seja bem-vindo, prazer Muito obrigado, ter sua presença aqui também hoje. Acho que a primeira pergunta não poderia ser diferente, né? Quero saber, primeiramente, como vocês iniciaram nesse mundo do teatro, o que, né, os inspirou pela primeira vez ali, desde a infância. Quero saber a trajetória de vocês nesse mundo. Ímpar. 0 ou 1. Então, eu tive um privilégio de estudar numa escola particular, né? Então, isso fez com que eu tivesse acesso a muito mais coisa, né, do que escolas públicas. Também estudei em escola pública, então também consigo vivenciar esses dois lados aí para poder falar com uma maior propriedade. E aí, nessa escola particular, qualquer data comemorativa era oportunidade para a gente brincar, ensaiar, pintar e bordar. E Desfile da bandeira. Tudo, qualquer coisa. Dom Bosco, Maria, mês das mães. E eu tava lá vestida de senhora e eu amava. Eu estudei na mesma escola que você. Mentira! Vamos falar junto então. 3, 2, 1. Lá. Quase. Foi bem quase. E, Parecido. E tipo, às vezes chamava a turma toda, às vezes algumas pessoas, e eu já gostava muito de aparecer, sabe? Aí eu falava pra minha avó, tem como você escrever no bilhetinho da agenda pra eu poder dançar? Ó, cada uma vai dançar só uma música. Tem como você pedir à professora pra eu dançar 3? Ai, gente! E ficava nessa, a escola toda, ensino fundamental todo. Fui pro ensino médio, fui pra escola pública, onde eu tive aquele tapa na cara da sociedade, entendeu? Não tinha nem aula de educação física, era muito escasso. Sendo que eu escolhi essa escola, minha mãe deu algumas opções ali de escolas públicas e tal, porque começou a apertar, entendeu? E eu escolhi essa por conta da quadra, que eu vi uma oportunidade do esporte, talvez possíveis ensaios de festa junina, não sei. E aquela quadra nunca foi usada, sabe? E aí foi o momento de eu falar, cara, eu preciso procurar alguma coisa fora daqui. Porque não tá dando. E eu não sabia que existia aula de teatro. Que dirá profissionalização, sabe? Ensino superior, mestrado e os caramba, sabe? Na época da escola, realmente, vocês não lembram de saber disso. E o teatro, dentre as modalidades, assim, é uma das mais distantes. Não sei se vocês concordam comigo, sabe? Tem a música que a gente ouve em qualquer lugar. A dança, tem a festa junina, a gente vê a galera dançando na televisão. Não sei, pintura é o que a gente entendia como aula de arte na escola. Sim. Agora, o teatro, então eu nem sabia que existia. Então eu fiquei, caramba, será que tem aula de teatro aqui em Campos? E aí infernizei a cabeça da minha avó. E aí comecei a andar na cidade, assim, não sabia que tinham projetos culturais como o Curso Livre de Teatro, que eu sou cria de lá. E aí o que me chegou foi justamente o Persona. Temos aqui professores, diretores de Persona, entendeu? Muita moral, que nome de peso estamos aqui hoje. E eu falei, que bacana, não consigo entrar, pois é pago. Que bacana. E aí... Mas o sonho não pode morrer. Não pode morrer. Falei, vó, achei um que é de graça.
Porque eu morava perto do Palácio da Cultura e lá tinha aula de desenho, nananã. Cara, aquele lugar era maravilhoso. Aquele lugar é incrível. Ainda é, exatamente. Ainda é incrível. Hoje em dia ele tá aberto pra algumas atividades, mas infelizmente não como era antigamente. Mas assim, é enorme. Tem o teatro ali fechado, né? O auditório, mas também tem um teatro arena, que é ao ar livre. Uma biblioteca, eu tô nervosa, desculpa, tô errando todas as palavras, gente. Vai me corrigindo, por favor. Uma biblioteca no subsolo, que era antigamente e tal. Nessa biblioteca, inclusive, quando eu era jovem, eu derrubei um estojo de lata lá, fez um barulho, uma vergonha que eu passei. Socorro. E aí Quem eu não falei... é visto não é lembrado. Cara, eu já fui vista aquele dia. Se um dia precisarem jogar uma menina, eles vão falar assim, gente, tem uma menina que derrubou um estojo de lata. Exatamente. Entendeu? Pra Marcado, você chamar atenção. Pra você que tá em casa, se você acha que você ainda não foi visto, talvez faltou você derrubar um estojo de Seja lata. estabanado. Esse é o recado, É é a lição isso. de moral desse Foi assim podcast. que eu consegui esse podcast aqui, cara. Foi derrubando Óbvio. aquele estojo lá. Mentira. Foi, Aquela que foi. é literal em tudo. E é isso, aí eu fui pela cidade, assim, sozinha mesmo, falando, não sei se tem aula de teatro, fui pesquisando, achei o Persona, infelizmente não deu. Aí lembrei do Palácio da Cultura que tinha muitas aulas, mas não fazia ideia que tinha aula de teatro. E aí bati lá, falei, oi, teria aula de teatro? Aí quem me atendeu maravilhosamente bem foi a Maria Helena Gomes, que hoje não está mais entre nós, mas assim... assim, minha primeira professora, uma atriz surreal. E ela falou com toda a calma do mundo, tem sim, minha filha. Você quer fazer? Eu falei, com certeza. Aí levei minha avó lá, elas viraram grandes amigas. E aí que comecei. maneiro. Essa é a história resumida, entendeu? Que eu vou dar espaço para meus amigos contarem também as histórias dele, entendeu? E é isso, galera. Sempre quis chamar atenção. Sempre. E é isso, acho que artista, ele permeia nesses dois lados, assim, do querer chamar atenção e o que é chamar atenção também, porque às vezes a gente olha essa frase como, às vezes, até um tom pejorativo, sabe? É verdade. Que é chamar atenção, mas o que é chamar atenção pra vocês? Entendeu? Eu acho que chamar atenção é você mostrar quem você é pro mundo. E é isso. É sobre. E quando você sente que você tem alguma coisa pra mostrar, e aí você parece que quer mostrar, Isso. entendeu? E é isso aí. Eu tô muito bem, mostrando, faz uns 10 maravilhosa. anos. Eu comecei, na verdade, fiz o caminho meio que oposto, porque eu era muito tímido. Muito tímido. E aí, quando eu troquei de escola, quando eu fui pro ensino médio, né? Eu troquei de escola, não conheci ninguém na escola nova. E eu ficava assim no intervalo, né? É aquele desafio do jovem, né? Quando troca de escola. Aí eu descobri que tinha aula de teatro na escola, que era o Liceu. Que maneiro. E aí, algumas pessoas da minha turma faziam. E aí eu falei, bom, vou lá pra conhecer gente, pelo menos. no mínimo, né? Eu vou conhecer pessoas novas. E aí não parei mais, né? Comecei fazendo teatro lá com Tânia. Tânia dava aula de teatro lá. Deu aula de teatro lá por muito tempo. A primeira aula, eu confesso, eu fiquei meio assustado. Fiquei meio assim, gente... Aquela coisa de relaxamento. É isso que eu ia perguntar, como é que foi essa primeira aula? Aquela que coisa rolou? aquela musiquinha calma, de respira, pensa na respiração. Fiquei... Mas depois vem os exercícios, vem a parte legal, que você começa a gostar, e depois você começa a entender por que você tem que fazer o relaxamento. E aí eu segui fazendo teatro no Liceu, isso faz muito tempo, gente, foi 2001. Caraca. Tá? Eu sou mais idoso Muitos anos desta de mesa. estrada. Né? Sou mais... E aí eu terminei o ensino médio lá no Liceu, mas em 2001 ainda, a Tânia me convidou para fazer uma peça na Persona. A Persona existia há alguns anos, né? A Persona é de 97. E aí foi uma peça que foi um divisor de águas na vida da companhia também, que foi Decote. Uma peça que a gente levou para festivais, que a gente ganhou festivais com ela, a gente viajou, foi uma Qual que era o enredo delícia. da peça? Era um espetáculo da companhia Atores de Laura, inspirado na obra de Nelson Rodrigues. Então era muito divertido de fazer. Era a coisa do Não traje era pesado? cômico. Ah, tá, porque Nelson é Não, meio pesado, Nelson né? O que é. tem de pesado, ele tem de divertido. Você nunca percebeu? Um traje cômico, né? É um traje Uma coisa cômico. meio... Verdade. Eu brinco com tua morte. Exatamente, todo final de maneiro, quadro pô, alguém morria. Era isso, todo final de quadro alguém morria. Aham. Eram 8 quadros, eu acho, e alguém morria no final de cada quadro, e era cada morte por um motivo passional diferente. Eu né? adorei, quando eu era jovem na escola, eu fiz inclusive um filme chamado A Morte Bate a Sua Porta, onde todos morriam. Não, Davi, não precisa colocar aí. Tem no YouTube, gente? Não, Vídeo? tem não.
Mas era uma vibe assim também, sempre tinha uma morte no final. E é isso, a morte não precisa ser algo trágico, pode ser até o lado, né? Cômico ali do entretenimento. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida, exatamente. E aí foi isso. Não parei mais. Mentira, parei um ano, fiquei um ano afastado do teatro, que eu falei, não, preciso um ano pra eu pensar na vida. Mas nem nesse ano eu consegui ficar longe, porque eu acabei fazendo sonoplastia no final do ano de um espetáculo. Então, assim, eu tô fazendo teatro desde 2001, ininterruptamente. Aí em 2009... Não. Eu tô perdendo as datas, gente. Em 2009, eu me tornei professor de canto da companhia. Muito massa. Onde eu muito estou também massa. até hoje. Muito massa, isso. Gary. Então, no meu caso, eu sou um pouco mais parecido com a Clara, mas para além de ser uma criança que gostava de se mostrar, eu sempre fui uma criança meio esquisita. Meio esquisita nesse sentido assim, por exemplo, a primeira vez que eu tive um contato com alguma forma de teatro foi quando eu era bem criança, eu tava, tipo assim, numa escola que estavam falando sobre contos de fada. Aí deram a história da Branca de Neve. E obviamente, eu adorei o Dunga. Adorei o Dunga. Só que alguém falou pra mim assim, então, mas o Dunga não fala. Eu era criança, eu não entendia que o Dunga não falava. Ele fala com a mão. E, obviamente, eu entendi que ele fazia assim enquanto falava. Claro, criança. Estabeleci que era isso. Nessa mesma época, assim, foi uma época que minha mãe tava trabalhando numa escola lá em Macaé, que era tipo... Minha mãe é professora. Que era tipo o salesiano daqui. A gente chama lá de Castelo, porque ela fica, inclusive... no lugar onde a família real morava. Pode escrever. Onde a família real se hospedava quando ia pra Macaé, no caso. Então eu chamava de Castelo lá. E aí eu estudei lá por um tempo. E lá tinha aula de música. E aí teve um dia que a professora falou assim, canta uma música aí que a gente vai acompanhar. As crianças estavam indo com Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha, eu cheguei do nada com um dia frio. E você já identificava que você cantava afinadinho? Do nada eu lancei um Djavan assim, a professora de música chegou na minha mãe e falou assim, seu filho hoje me deixou numa sinuca de bico, né? Vamos falar aqui, vamos conversar aqui. E assim, eu não sabia que eu cantava naquela época ainda, mas eu sou de uma família de músicos. Eu fui descobrir, inclusive, que boa parte da minha família era músico depois de velho. Porque não se falava muito sobre isso, porque música na minha família sempre foi nesse lugar de um segundo plano. Né? Era o segredo de família, então. A única pessoa que não era segredo era a pessoa com quem eu cresci, que foi meu bisavô, que tocava bombardino. Numa das escolas, numa das bandas marciais, que lá em Macaé tem uma cultura de banda marcial, e ele cantava numa banda marcial chamada Nova Aurora. E ele era um dos músicos que tocava bombardino, que é um instrumento de sopro enorme, super grave. E ele ensaiava todo dia. Caraca, todo dia eu maneiro. acordava de manhã pra tomar café, porque eu morava na casa de cima, era sobrado, assim. E eu descia, porque minha bisavó cuidava de mim, porque minha mãe trabalhava. Sim. Então eu descia pra tomar café na casa da minha bisavó, e eu sentava na varanda com meu pãozinho com manteiga, meu café com leite, e via meu bisavô treinando bombardino, assim, com várias músicas, e passava o dia lá ouvindo ele cantando. Pô, que agradável, cara. Era ter essa extremamente atmosfera em agradável. casa. Assim, hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, que privilégio. Que Sim, privilégio, com assim. certeza. E assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou de música, eu sempre fui uma pessoa muito musical. Só que lá na minha cidade, pelo menos, música era caro. E você fazer música de graça era uma coisa muito difícil. Você deveria fazer parte de uma religião, que lá geralmente nas igrejas, pelo menos eu vejo que tem aulas de graça, mas eu não tinha religião nenhuma. Eu nunca fui parte de nenhuma religião. Então acabava que pra eu ter acesso a essas coisas eu precisava pagar. E aí era uma coisa que já era um pouco mais complicada. E aí o que aconteceu? Chegou no ensino médio, eu sempre me jogando em tudo. Quando eu cheguei no ensino médio, então, que eu estudei numa escola particular lá, que também tinha muita coisa... Pô, aí sim, né? Muitas oportunidades. Cara, teve um sarau lá que eles fizeram, tipo assim, que era um sarau que era meio itinerante. Cada sala de aula tava acontecendo uma coisa diferente. Que legal. Eu fiz tudo. E eu saía correndo de uma sala pra outra pra tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E era uma loucura. Eu fiz a dança de salão, eu fiz o teatro, eu participei da música, uma banda me chamou pra cantar com eles. Então, assim, eu tava em tudo. E ao mesmo tempo que eu tava em tudo, eles às vezes atrasavam uma apresentação aqui, outra ali, porque tinha que me esperar, porque eu tava correndo de um lado pro outro. Era um surto. Nesse dia era um sábado, eu cheguei 7 horas da noite em casa e eu apaguei. Só acordei 10 horas da manhã no dia seguinte. Foi felizão, né? Felizaço. Mas nesse momento eu entendi que, tipo assim, eu não queria fazer nada, eu não tinha outro caminho pra mim que não fosse fazer arte. Assim, nesse dia eu entendi. Só que, quando você tá dentro de famílias, assim, classe média baixa, assim, mas arte não é uma opção. Porque não dá dinheiro, né, em teoria. Então, assim, foi uma coisa muito barrada de início pela minha família, por uma questão de falta de informação mesmo. Nem os culpo, não culpo ninguém pelo que aconteceu, mas era por uma questão de que, assim, a gente fala muito isso, né, que quando você é pobre ou quando você é de classe média baixa, você não tem que se preocupar com o futuro, porque você tem que comer amanhã, né? Então, assim, mas acabou que perto da minha casa
abriu um curso livre num lugar chamado Rinha das Artes. A história, inclusive, desse nome é engraçada porque era um lugar que era uma rinha de galo. Era um lugar... Eu me perguntei se tinha... Era uma rinha de Eu galo também. lá. Aí a rinha de galo foi proibida, o espaço ficou abandonado até que uma companhia de teatro, o Grupo Acto, ocupou esse espaço, reformou ele e criou lá um espaço de curso livre de teatro. legal. Com um projeto social. Assim, a Rinha das Artes é incrível. O meu sonho, assim, inclusive, depois de me formar, é que eu queria muito dar um retorno um dia pra essa galera, porque eu comecei a fazer teatro realmente ali, aos 16 anos de idade. E, meu Deus, eu falei que tinha colocado... Ele se organizou inteiro. Ele mentiu para nós. Ele falou que colocou no silencioso. Despertador não fica no silencioso, perdão. E aí, quando eu comecei a fazer ali, não tinha como me impedir também, porque, primeiro, se minha mãe falasse, como é que você vai fazer pra se deslocar? É do lado da minha casa, eu vou a pé. Ah, mas você tem que estudar. Tudo bem, é no sábado, não vai me atrapalhar. Ah, mas e pagar? Não precisa, é de graça. Então foi um momento em que não teve como me impedir. Eu comecei a fazer teatro ali. E logo depois disso, passou 2 anos. Teve um ano, inclusive, que eu me afastei. E aí eu lembrei muito de uma fala... E aí uma fala da Fernanda Montenegro nessa época me pegou. Que ela falou, você quer saber se você quer viver do teatro, você quer fazer teatro? Se afasta. Se você sentir falta... E aí, cara, como é que foi E foi uma falta enorme, assim. O teatro, eu acho que foi um primeiro lugar em que eu me senti parte de alguma coisa, em que eu não me senti deslocado. Muito Né? maneiro. Porque eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui uma criança esquisita. E eu cresci um adolescente esquisito. E as artes têm esse poder, né? Tem esse lugar Tanto a de música acolher quanto o todo teatro, as artes mesmo, manuais, o desenho. Tudo tem esse lance de não ser um local exclusivo, porém inclusivo. Mas o né? teatro é muito coletivo, né? Muito. E realmente você tá ali junto com outras pessoas, tendo que fazer tudo junto, E aí basicamente. são muitas pessoas diferentes se juntando para fazer alguma coisa. E essa coisa precisa... e essa coisa acaba sendo criada respeitando a particularidade de cada um, trazendo elementos de cada um, vivências de cada um, e isso se torna algo assim... as pessoas olham e pensam, tem tudo para dar errado, mas dá muito certo, né? E logo depois disso eu comecei a licenciatura em teatro, aos 19 anos de idade, e desde então não parei mais. Hoje já sou formado, trabalho como professor de teatro hoje em dia. Maneiro. Trabalho na rede pública de Quissamã, inclusive, já trabalhei na rede pública de Campos. E, assim, tudo que eu faço hoje eu consigo olhar para minha vida e perceber que tudo que eu faço de alguma forma, tá ligado à arte. Se não for na sala de aula, eu tô, agora, como é o caso, dirigindo um espetáculo, que é o Espetáculo Cafuné. Se eu não estiver dirigindo o Espetáculo Cafuné, eu tô como agora vocalista de uma banda também. Que então, isso, assim, cara? É uma Qual é coisa o que gênero hoje da eu banda? vivo pra fazer arte, sabe? E pra mim é uma coisa que eu me orgulho muito. Muito Porque massa. o Guilherme de 17 anos, né? O Guilherme de 16 anos, olha pra isso hoje e fala, cara, era isso que eu queria fazer. Então, assim, eu tô muito feliz e muito satisfeito. Você falou Você falou uma frase da Fernanda Montenegro. Vou discordar. Mentira, calma, Fernanda. Porque achei super interessante. E aí eu pensei assim na minha trajetória, se acabou acontecendo isso. Porque nunca foi um objetivo parar, nem que fosse por um lado positivo para ver se é realmente isso que eu quero, entendeu? Também pelo privilégio de... Eu era mais nova, então não tinha aquela cobrança de... Mas e a faculdade, tá? Porque eu comecei mais novinha mesmo. Então, foi um tempinho antes da galera começar a me perguntar essas coisas, entendeu? Então, sabe... Mas você já foi direto pro teatro? Ou você foi pra outro? Porque às vezes rola isso, né? A pessoa vai fazer, sei lá, uma administração. Aí depois vê, cara, não é isso. Vou seguir como o que eu realmente comecei a quero. fazer teatro bem novinha, quando começou essa época, essa vibe de e aí, qual vestibular? Não tinha nem o ensino superior em Campos. E era uma realidade muito distante pra mim sair da cidade, entendeu? Então, ok. O que próximo ao teatro, a arte, cultura, pessoas, mentalidade, psicologia? Ah, tá, ok, psicologia. Vamos tentar, então, uma psicologia. Então, eu tentei... Nossa, fiz uma cara de desdenho. Mas não é essa, então. Vocês viram psicólogos. Mas assim, sabe? Cancelamento. 100% contra os psicólogos. E os psicólogos amam. Eu tava conversando com um amigo ontem, Caio, que ele é psicólogo. E a galera da psicologia busca muito o teatro justamente como ferramenta. Eu não gosto muito de usar essa palavra, o teatro, como ferramenta, porque ele entendeu? Uma área de pesquisa, não somente uma ferramenta para outras áreas de pesquisa. Exatamente. Mas porque tem muito essa questão de, tipo, o jogo, né? O coletivo, sociedade, mentalidade, se colocar no lugar, desassociar, vamos tentar juntar aqui, nananã. E por que eu tava falando isso? Ah, sim, com certeza. E aí começou nessa época de o que eu vou fazer? Como eu já fazia há um tempo teatro, e aí foi exatamente na mesma época que veio a licenciatura em teatro aqui, pra Campos. Eu falei, Então o universo conspirou. então tá bom, vó, já escolhi. Vou fazer faculdade sim, que a senhora falou, vai ser teatro também. Meu Deus, essa menina não larga isso. Então, assim, eu não senti essa necessidade.
e não quis, e não houve nem oportunidade para tal, de tipo, vou me afastar para ver se é isso mesmo, sabe? Desde que eu comecei, não teve um ano, assim, que eu não fizesse algo durante o ano que tivesse a ver, sabe? Só isso mesmo que eu queria falar Não, pra assim, vocês. eu não acho que a pessoa precisa se afastar, mas geralmente quando a pessoa se afasta e sente falta, cara, é um negócio que assim, é um caminho sem volta. A gente fala que é o bichinho que mordeu, né? O bichinho do bichinho teatro que mordeu. morde e você É o fica. bichinho que mordeu. É que é interessante vocês falarem nessa perspectiva do ensino superior, porque como eu sou um pouco mais velho, um pouco só, tá, gente? Mais velho do que vocês. Inclusive, bem interessante você falar como é que era, né, lá 20 anos atrás, como é que é agora a situação. Então, pra quem era de classe média mais baixa, eu tô falando assim, de 2001, 2022 foi o ano que eu me formei, terminei ensino médio. Então, 2022, a realidade do país era muito diferente, né? A gente vinha, enfim, de governos diferentes, mas fazer uma faculdade não era uma opção para quem era classe média pobre. Você não tinha essa opção, você nem pensava nisso, assim. E eu me lembro muito de eu, no liceu, né, assim, vendo alguns amigos um pouco mais abastados, né, falando que vão fazer isso e fazer aquilo, porque aqui em Campos a gente não tinha faculdade pública, só no Rio. Eu fiquei assim. Aí eu lembro que eu fiz o vestibular para Ciências Sociais na UENF. Passei, mas aí o curso era de tarde e de noite. Eu tinha que trabalhar. Eu não podia Pode terminar o crer. ensino médio sem trabalhar, sem botar dinheiro para cá, sem fazer alguma coisa. Então era uma outra realidade de hoje, que a gente tem um curso superior aqui em Campos, né? Que a gente tem o curso livre. A Persona oferece bolsas. Todo começo e final de ano a gente faz sorteio de bolsas com desconto para a galera que às vezes precisa mesmo, né? Mas eu entrei nesse assunto porque é muito bom que hoje nós tenhamos, né, essa possibilidade aqui em Campos, Sim. né? E isso permite que quem está assistindo a gente, por exemplo, né, que nunca pensou em cursar teatro, em fazer disso uma profissão, eu acho que o depoimento do Gui é muito bonito, né? Pensa com carinho, né? Se você gosta de teatro, se você gosta de arte, vai fundo, leva a sério, sai caçando, né, Clara? Sai pela cidade, eu literalmente marquei com uma amiga e falei, vamos ver, vamos lá. E é muito louco isso, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu nunca fiz aula de teatro, já vou chegar numa faculdade. Cara, vamos pensar em relação às outras modalidades também. Geralmente a gente não faz um cursinho, talvez tenha, eu tô falando besteira aqui, mas a gente não faz um cursinho de engenharia ou não sei o que lá, pra depois a gente se sentir mais seguro pra cursar um vestibular de tal modalidade, entendeu? Mas isso também é um pouco discutível, assim, também, Sim. entendeu? Porque a faculdade daqui, por exemplo, não existem essas provas Teste de habilidade específica, né? de habilidade Eu ia específica, falar isso entendeu? agora. E isso é um ponto a ser discutido, assim, sabe? Pra entrar, não É. tem. não tem. Então, inclusive acho que a licenciatura em música agora acabou de perder o TH deles também. Porque Sério? eles- Design gráfico tem, que eu Porque entrei tinha. no IF também, estou lá no Caraca. design. Sério? Teve a prova de aptidão lá. Teve a né, prova de também. aptidão Acho esse que a ano, maioria porque tem, parece não? que estão... Oi? A maioria tem? Eu acho que é design, A maioria arquitetura. tem, a Aham. maioria tem. Design tem, arquitetura eu acho que tem. Assim, é porque tem sempre a segunda fase da prova, né? Que geralmente são as específicas. Alguns cursos, além de ter as matérias específicas, né? Discursiva ou redação, né? Tem alguns que trazem o teste de habilidade específica. O teatro, pelo menos quando eu entrei, e eu sou a primeira turma, né? Já não maneiríssimo. nunca teve. Nunca Nunca teve. teve. Mas se você for, por exemplo, na Unirio, tem. Rio E assim, tem, a FRJ E o tem. que vocês acham daquelas? Então, eu posso falar, eu ia falar agora. Dissertem. Eu acho muito complicado. Eu também acho... Vamos lá. Eu acho que quando a gente trabalha com um vestibular, o vestibular ele testa os conhecimentos trabalhados na educação básica. Infelizmente, a gente está vivendo momentos no Brasil, se a gente for olhar todas as leis que foram colocadas para ensino de arte, e o acesso a ensino de arte, pensando em todas as linguagens, é algo muito recente. A lei que torna obrigatório o ensino de teatro, música, artes visuais e dança dentro da educação básica é uma lei de 2016. Então, se você parar pra pensar, 2016 foi quando eu entrei na faculdade. Muito recente, né, cara? Eu não Tem que Foi ver. durante a faculdade que a gente comemorou. Galera, agora é obrigatório ali na grade curricular, gente. Caraca, foi um negócio assim, foi um negócio que a gente, tipo assim, parou pra comemorar uma parada que não existia. E aí a gente falou, nossa, não vou ficar desempregado. De licenciatura! Só aí que você disse. Não, brincadeira, gente. Mas assim, então eu entendo que a democratização do ensino precisa passar... A gente precisa passar por um processo de democratização desse ensino antes de cobrar isso dentro de uma prova, sabe? E aí eu falo até pela música.
O teatro, ele foi um lugar que me acolheu, foi um lugar que eu caí de paraquedas, porque eu vim falando da minha trajetória toda falando como se eu fosse uma pessoa extremamente musical. Eu não fiz uma licenciatura em música porque eu não tinha condição de passar no teste de habilidade específica. Pode escrever. E o teatro, assim, eu sou muito grato ao teatro, porque o teatro foi um lugar que abriu as portas pra mim, sem me perguntar de onde eu vim, sem me perguntar o que eu sabia fazer. Aí só falou, você quer fazer? Entra aí, ó. Quase me deu um pé nas minhas costas, assim, falou, vai. Então, assim, eu acredito que... E não faz muito sentido determinados testes de habilidade específica pra mim, que eu vou jogar na rodinha, tá, gente? Bota na pedra. Vou jogar na rodinha. O que você faz na prova, chega no primeiro semestre, você tem tudo na grade curricular de novo. Pra que eu preciso saber? Exatamente. Se eu vou ver isso tudo de novo no primeiro semestre, sabe? Então eu não vejo muito sentido em determinados testes de habilidade específica, porque eu acho que... Eu não acho justo. Porque aí vai para aquele lugar de passa nesse teste quem teve dinheiro para pagar para fazer aulas disso antes. Passa nesse teste quem teve acesso a isso, e não é um acesso que é universal. Verdade. Ainda, pelo menos. Não é tão democrático, né? Não é tão democrático. Então eu vejo que o teste de habilidade específica, às vezes, pode atrapalhar muito algumas pessoas. É tipo, sei lá, você fazer um projeto dentro de uma instituição de educação, de um coro ou de um grupo de teatro, e você dizer para as pessoas que para elas entrarem, elas têm que fazer uma audição. Poxa, você está numa instituição de educação, sabe? Era oportunidade para talvez uma pessoa que nunca tenha tido acesso àquilo, ter acesso naquele momento. Eu não sei cantar. Aprende ali. Você não tá entrando para aprender, né? É uma instituição de educação, sabe? Eu não precisava disso. Então, assim, eu vejo que essas coisas precisam ser repensadas, precisam ser... a gente precisa... Eu acho que, para mim, isso ficou muito mais claro depois que eu entrei dentro da faculdade. Por isso que eu falo para todo mundo que é importante, às vezes, fazer um ensino superior, porque o ensino superior não é só uma questão de, tipo assim, você não vai mais morrer de fome. Às vezes você não morre de fome sem o ensino superior. Mas eu acho que o ensino superior abre seus horizontes sobre muita coisa. Ele abre seu repertório, ele te dá muitas possibilidades, ele te faz olhar para o mundo de uma forma diferente. Principalmente quando você está, por exemplo, dentro de uma universidade federal. Que no mesmo lugar em que chega o seu colega com um carro que o pai dele deu de presente, chega o cara que pega 2 ônibus para chegar naquela faculdade. De outra cidade, legal isso. né? Vem o cara de outra cidade. E a questão das idades também, né? Eu lembro que eu entrei muito depois de eu concluir o ensino médio. Aí eu tinha ali, 18 anos, e meu colega de classe tinha, 40 e pouco e tal, ele já era formado, não sei o que. E eu, eu me senti muito burra. É preciso falar sobre essa pressão das universidades, entendeu? Que você, assim, eu não sabia, eu não tinha... Formulário, o que é formulário, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Enfim, mas tudo também a gente vai aprendendo, tá tudo certo. Eu vou falar até o oposto. E não saí até hoje da universidade. Oi? Eu vou falar até o oposto, porque eu sou a pessoa mais velha na turma. Aí. Mas foi super bem recebida, tranquilidade total. Entendeu? A gente tá aí pra isso, né? Pra sempre aprender novas coisas. Nunca podemos deixar de parar de aprender. Galera, eu vou fazer uma pausa aqui pra mandar um salve pra galera que está comentando. Opa! Que isso é muito importante. Inclusive, incentivar você que é do teatro, ou se você curte a galera aqui, pra deixar seu comentário. Temos aqui o Igor sempre com a gente. Salve, salve, boa noite. Teatro é uma arte maravilhosa. Certeza que será mais um Vox Top. Aqui, ó. Pessoal que... Isso antes de iniciar a transmissão. O pessoal já tava comentando. Ele é confiante, ele maravilhoso. Fábio Salvador, boa noite, pessoal. Silvana Florentino mandou aqui coraçãozinho. Minha palminhas. tia. Aí, ó, presente. O Igor comentou que a gente falou sobre aquele lance de chamar a atenção no início. Ele falou, esse chamar a atenção me lembra o Hashira do som de Demon Slayer. Ele sempre busca fazer tudo de forma bem extravagante, nas palavras dele mesmo. Super carismático. Não assisto Demon Slayer, não sei qual é a vibe, agora que revela os otakus da mesa, Igor tá gente. Falando, ele tá falando. Concordo. Você tá ligado, né, na vibe. Silvana Silvana falou, Gui, seu lindo aqui, se manifestou. Minha tia, gente. Gente, é isso. Família. Eu amo. Fábio falou aqui, ó, histórias incríveis de artistas incríveis. Gabriel Miranda mandou uma palminha aqui pra galera. Guga Almeida, eu passei na prova da Unirio, tive THE. THE, teste de habilidade específica. E havia feito 6 meses de curso de teatro livre. Não sei se a exigência desses THE é exatamente técnico. Então, isso é uma coisa muito legal de falar, e aí entra também a questão democrática do teatro, que eu vejo que entre as linguagens artísticas é uma das mais democráticas. Eu também fiz o teste de habilidade específica da O que Unirio. rola nesse teste? Cara, tipo o teste de assim? habilidade específica da Unirio, ele realmente é muito tranquilo. Ele é uma aula de teatro. A gente vai lá, a gente anda pelo espaço, a gente Individual. faz É algumas uma dinâmica de grupo, né? faz umas É experimentações. grupo ou individual? Tem os dois. Você começa fazendo uma experimentação em grupo, eles trabalham jogos de improviso em grupo, e depois eles pedem pra você trazer uma cena que você ensaiou previamente. Então você vai pra lá com a cena... Opa! Então você vai pra lá com a cena preparada,
Mas, assim, antes da cena, você tem esse momento em que alguns professores da Unirio fazem alguns jogos e fazem algumas experimentações em grupo de improvisação, desde texto até improvisação de corpo. E aí você é avaliado nos dois. É uma banca, realmente. São 3 professores que avaliam os dois. Só que eu acabo achando um pouco mais democrático, porque esses momentos de teatro, de jogo, eles são muito acessíveis. Eu, pelo menos, considero muito acessíveis. E eles pra são sempre pessoa mostrar mediados, quem é, né? Eles são mediados e, assim, na medida em que você vai se sentindo à vontade, vai se tornando muito mais tranquilo. Então, para quem, assim, já teve algum tipo de experiência prévia muito rápida com teatro, consegue fazer esse teste de habilidade específica, por exemplo, da Unirio. Agora, quando eu falo de teste de habilidade específica que eu não acho acessível, é, por exemplo, alguém mandar você solfejar, sabe? Como é que eu vou solfejar? Eu não sabia nem o que era solfejo. Não, eu ia falar, nem sei o que é isso. Ler uma partitura. Basicamente, e detalhe, você lê em determinados testes de solfejo, você lê essa partitura a capela. Eles te dão um tom e você faz todas as notas depois na continuidade a capela. É muito complicado. Existem pessoas que são, assim, têm uma formação de anos em canto e têm dificuldade em cantar a capela. Então, imagina uma pessoa que... Que não tem... Às Sabe? vezes não teve nem contato, né? não Ou teve então chega lá na Grécia, o teatro, você fica... não vai acontecer isso, sabe? Mas tem determinados cursos que eu acho que o THE é válido. Por exemplo, o curso de direção teatral da UFRJ. Porque a pessoa que vai fazer um curso de direção teatral é uma pessoa Que já vem com repertório, talvez. pelo menos tem que ter feito teatro, né? Você não vai assim, hoje decidi que além de médico, vou dirigir uma peça. Do nada, Realmente, né? é verdade. Assim como né? Então eu acho que o THE, ele meio que vai filtrando ali. Porque nem todo ator necessariamente vai ser um bom diretor e vice-versa. Nem todo diretor é um bom ator. Né? São coisas distintas, né? Talentos distintos. Tem gente que é boa nas duas coisas e verdade. tá tudo bem. Mas eu acho que, no caso... Eu cheguei a fazer o vestibular para a UFRJ há muitos anos atrás, né? E era bem puxado, assim. Você tinha que ir ao Rio, né? Já tinha que se deslocar. Você tinha que ter um lugar para ficar lá. Você tinha que, né? Isso é antidemocrático, eu concordo. Porque você limita quem não é da cidade, né? Mas, enfim, deu um jeito, fui. Aí você tinha que assistir uma peça, e depois você tinha que escrever sobre a peça que você assistiu, você tinha que ler 3 textos teatrais e depois responder a pergunta sobre um deles, você escolhia. Então, e depois tinha uma entrevista com 2 professores, né? Você levava uma proposta de cena, eles te avaliavam. Mas eu acho que nesse caso, eu acho válido, porque você filtra um pouco quem realmente tem carcaça para aguentar um curso de direção, que não é exatamente igual não estou dizendo que seja melhor ou pior, mas é uma carga teórica muito maior, é uma habilidade muito específica dirigir. Sim, sim. É muito difícil ter bons diretores, grandes diretores, né? Por isso que nós estamos tão poucos, né? E a gente estava conversando antes, né? Ela falou da Maria Helena, né? E como Campos tem muitas mulheres marcantes no teatro. Eu acho isso fantástico, né? Histórias de mulheres como a Maria Helena, como Catiana Rodrigues, Neuzinha da Hora, Tânia Peçanha, Ana Maria Coelho, Lúcia Talabi, que é um patrimônio, né, da nossa cultura. Então tem uma questão feminina muito forte aqui na cidade, né? A gente que lute. Até porque tem uma questão de gênero também, em tons pejorativos também, que aula de teatro só tem viado, sapatão. Tem também, não tô discordando. Tem. Mas que às vezes os caras ficam tipo assim, só tem viado e tal. Então às vezes realmente pode ser acessado mais por mulheres, talvez, e tal, né? Enfim. Tem muito preconceito ainda, infelizmente, né? Estamos aqui, meu Deus, em 2024, né? Mas falando de preconceito, mas infelizmente Mas ainda tem muito. é uma realidade. Ainda mais uma cidade como Campos, que ainda é uma cidade grande, mas ainda é uma cidade que tem certas mentalidades retrógradas. É preciso falar a verdade, gente. E a gente vivencia muito isso. Eu acho que já melhorou muito. Eu acho que a vinda do curso do IFE melhorou muito essa questão.
porque deu uma visão mais acadêmica. E é aquela coisa, as pessoas acham que teatro, né, como você falou, é todo mundo se pegando o tempo todo, é aquela coisa... Também é. Todo mundo? Quem Tô dera, gostando. né, minha gente? Pois Quem é. dera. Teatro é libertação, é educação, é possibilidades, é abrir horizontes, é vida, sabe? O teatro, ele, quando entra na sua vida, te torna uma pessoa melhor. Se você... Eu costumo sempre falar para os meus alunos, primeiro dia de aula, né, que eu pergunto por que você resolveu fazer teatro e tal, e eu falo, olha, se você sair daqui, não quero mais fazer teatro, quero ser médico. Você vai ser um médico melhor porque você fez teatro. Muito Se massa. você quiser ser advogado, você vai ser um advogado melhor porque você fez teatro. Você se torna uma pessoa melhor. Até porque o teatro, ele é jogo, né? E aí a gente joga, a gente tá jogando muito aqui. Eu tô vendo o olhar dele, ele olha pra lá, eu penso numa coisa, eu jogo pra você, eu vou fazer esse assunto e eu penso em levantar. E é jogo o tempo inteiro. Pode e quando a crer. gente fica jogando, toda segunda, quarta e sexta eu vou lá num curso tal e fico só jogando coisas de olhar. Às vezes tem jogos que a gente só se olha. O jogo é olhar. Eu tô aqui, a gente não se fala. Às vezes o jogo é só correr. Às vezes o jogo é só de palavra. Às vezes o jogo é trazer um tema e eu preciso descarregar ele aqui. Todos os tipos de jogos, Pode ser entendeu? qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive agora... Mentira, não vou puxar. Pode. Eu tava aqui preparado. Não, mas então, eu até ia falar isso. É interessante falar que às vezes o jogo é só olhar e a gente entende o porquê da gente sair melhor do teatro quando a gente entende, por exemplo, que jogos de olhar são muito difíceis. Quando eu vou trabalhar jogo de olhar na educação básica, eu percebo que tem uma dificuldade, por exemplo, deles se olharem. Mas como é que é esse lance do jogo de olhar? Tipo assim, qual Não, é às essa vibe? vezes nem é só olhar, mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente tem o jogo de caminhar pelo espaço e ocupar os espaços vazios. São jogos que lidam com o exercício da presença. É pra você não ficar com a cabeça em outro lugar. É aquela Entendi. coisa, eu não tô criando história na minha cabeça. Eu estou aqui agora, nesta sala preta, com esse teto preto, com um negócio vermelho escrito. Eu tenho que estar aqui, né? O teatro, ele é o estudo da presença, né? A gente estuda a presença dentro do teatro. Então, os jogos, por exemplo, de andar pelo espaço, a gente pede para os alunos andarem pelo espaço e ocuparem os espaços vazios. Porque é uma forma de todo mundo ficar bem distribuído pelo espaço. Então, a gente já trabalha aqui a relação do corpo, do seu corpo com o espaço, de você com o seu corpo, de você com o corpo do outro colega. Porque você sabe que se o seu colega tá aqui, você tem que vir para cá, porque senão fica mal distribuído. Muito bom. E no meio disso tudo, a gente sempre fala, não ignora. Passou pelo colega, olha no olho dele. Que também é uma forma de você trabalhar essa ideia da presença, né? Eu tô aqui, eu tô olhando no olho dele, eu tô com você, a gente tá nesse espaço. Então, você pede para os alunos se olharem, eles têm dificuldade. E Muita até você dificuldade. prestar atenção no outro plenamente, né? Não tá, tô pensando em outra Cara, parada total. aqui. No início, acho que todo mundo é um pouco assim, né? A gente se olha assim, aí se eu vejo que ele tá olhando muito pra mim, eu dou uma disfarçada aqui e tal. E às vezes, os jogos eram exatamente isso. A gente precisa se olhar e ficar. No início, os meus primeiros jogos e tal, era muito difícil, não sei o que, dava risada, não sei o que lá. Na minha quarta aula, eu já tava mais assim, não, já fiz esse jogo antes, tô mais tranquila. Às vezes eu pegava alguém que tava na primeira aula, eu tentava confortar. Não, a pessoa tá começando agora, eu já tô ligada, eu tô super aqui segura e tal. E me sentia mais segura porque via alguém começando, então eu queria e tal. Então, quando a gente tá em cena, né, e quer demonstrar uma maior segurança, né, porque quando a gente tá nervoso, a gente fica olhando e tal. Então, quando eu consigo treinar, porque o nosso olho, né, ele também é músculo, né? Então, se eu treino meu bíceps, inclusive o meu... Olha, querido. Já faz o merchan. A gente cresce o nosso bíceps, a gente treina qualquer músculo do nosso corpo, e o nosso olho também é músculo. Então, eu tô sempre ali, mandando informação pra ele, querendo que ele fique ali. Ele tenta não ir, eu jogo ele pra cá. Se a gente vai nisso numa pegada frequente, ele também se acostuma, ele também treina. Então, eu falo agora diretamente com os homens, entendeu? Vou mudar totalmente o assunto aqui agora. Porque os homens falam que é instintivo, né? Eles olharem para as mulheres, eles não conseguirem controlar isso. Então eu digo para vocês, olho é músculo, cérebro Treine. é músculo. Se você começar a conversar com você mesmo, ouvir pessoas que falam sobre isso, e quando você se pegar na rua olhando, e eu não consigo disfarçar, né? Ela tá sem sutiã e tá com piercing no peito, e os caramba quatro, é instintivo. Treina, se esforça, sai do lugar, que você se acostuma. Só isso. Gente, que discurso maravilhoso. Eu fiquei assim, meu olho ficou aqui paralisado. Só isso que eu queria dizer. Ouvindo esse discurso, achei maravilhoso. Com essa eu vou abrir aqui pra galera que comentou.
Vanessa de Paula, Mini Fabi, várias carinhas. Igor falou, tô me sentindo com alta afinidade de pensamento com o Gui. Carla Abreu, parabéns, maravilhindos. Minha mãe. Silviane Florentino, Minha que mãe. podcast que penso. Karine Barbosa Mello, parabéns, Guilherme, você é incrível. Silviane, aqui mais uma vez, o teatro na escola é transformador. O Guilherme tem essa vivência, teve essas vivências incríveis, tanto como aluno quanto como professor. E por falar em vivência, eu quero perguntar pra vocês, tipo assim, o momento icônico de vocês no palco. Bom ou ruim? Memorável, assim. Pode ser ambos, pode ser ambos. Bom ou ruim, né? Pode ser um bom e um ruim. Quem quer Ou se só começar? tiver bom, você pode contar um bom. Assim, eu posso falar. começar falando que O eu já diferenciado. E teve vários momentos, eu já tive vários momentos, mas eu gosto de um que eu gosto de sempre falar, que eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa saber, que é normal, acontece. Eu já caí no palco, tá, gente? E foi, assim, uma cena super séria, super dramática. Eu entrando em cena, eu tomei um tropeção, saí catando um cavaco até lá na frente. E aí, o que você fez? Você disfarçou? Você, tipo... Disfarcei o quê? Não tinha o que disfarçar, já tinha catado o cavaco. Levantei, fez a cara séria, fechei, sustentei. Foi pro meu lugar e continuei a cena. Como se nada tivesse acontecido. Isso é parte, faz parte. Improvisa? Às vezes dá pra você improvisar. Às vezes, gente, uma cena séria que tava claro que era só entrar, ir pro seu lugar, olhar pra alguém e falar uma coisa muito séria. E você sai catando um cavaco até a boca da cena, não tem o que disfarçar. Não tem o que disfarçar. Você segue tua vida, continua. O que não dá é pra peça parar, né? Falar, gente, acabou, semana que vem vocês voltam, tá? Caí Não dá. aqui, ó, já deu. Já deu, acabou. Mas assim, experiências boas, desde que eu comecei a trabalhar na faculdade, desde que eu comecei a fazer teatro na faculdade, uma coisa muito legal que eu vivi foi estar com um grupo de teatro experimental, que foi um grupo que se formou ali com alunos da faculdade, que a gente estava fazendo várias coisas várias cenas curtas no final de determinadas disciplinas de atuação, e chegou um determinado momento que a gente pegou algumas delas e falou, cara, a gente precisa olhar para essas coisas que a gente está produzindo e ir para além, sabe? Não ficar aqui só com uma parada pra gente ganhar nota e acabou. E aí a gente decidiu levar pra frente, e foi inclusive quando saiu Creontes, que é uma peça que, diga-se de passagem, Muito boa. a gente foi entrevistado aqui pelo Terceira Via. Olha. E, cara, existia uma parte desse espetáculo que a gente furava. A gente não só furava a quarta parede, a gente invadia. A gente ia pro meio da plateia, que era um momento de C&A com todo mundo, que a gente entregava pão, a gente entregava taça pra galera. Era suco de uva, tá, gente? Não era vinho, não. É por isso que eu não fui, não. Porque se fosse vinho, eu teria... Pois é, a gente... Essa apresentação específica foi dentro do IFE. Então a gente falou, não vamos botar bebida por causa disso. E, cara, esse momento de interação com o público era muito legal, porque cada sessão era uma sessão. Sim. Então, por cada sessão ser uma sessão, você vivia coisas muito diferentes. Porque eu não furava essa quarta parede como o Guilherme. Eu furava essa quarta parede como o meu personagem, que era um personagem extremamente surtado. Surtado não, né? Mas assim, o meu personagem, ele era muito expansivo. A gente estava falando sobre personagens que tinham uma certa amoralidade, entre aspas, né? Então não tinham um compromisso muito específico com a moral. Então a gente trabalhava ali quando a gente entrava nessa parte da interação, eu vi interações muito interessantes, desde pessoas correrem de mim. Teve uma vez que eu fui andando assim, eu já tinha feito a minha cena, meu personagem era meio que um capanga. Eu saí andando, teve gente que correu. Até, tipo, interações o meu personagem, ele tinha um pouco de arquétipos caninos, né? Eu latia, às vezes, no meio do negócio, porque eu era capanga e eu era muito fiel. Então, eu trouxe um pouco desse lugar do cachorro também, né? E teve gente que me fez carinho, assim, sabe? E eu lembro que, na época, eu tava com trança na goa, e nas tranças eu colocava, tipo, umas linhazinhas, assim, tipo, umas franjinhas, assim, amarrada em cada trança. E já teve uma apresentação em Xamã, inclusive, que a criança foi mexer, assim, pra ver se... Aí quando eu virei, ela fez ai! Então, assim, eu acho que esses momentos com Creontes, principalmente de interação com o público, assim, uma interação direta, que não era interação, eu tô aqui do meu canto, né? Eu tô aqui no meu palco, olhando pra plateia. Eu entrava na plateia. Esses momentos, assim, pra mim foram incríveis, assim. Eu acho que são coisas memoráveis pra mim dentro de experiências dentro do teatro. Inclusive, o Fábio falou que a Creontes é incrível demais, saudades, inclusive. Silviane falou assim, perfeito espetáculo. Ai, gente, saudade de Creontes também. Vai, gente, Pra vejo vocês. Momento icônico, Bom, memorável. quem me conhece sabe aquela Ih, frase, né? BBB? Dessa Olha. história. Estávamos
nós montamos um espetáculo chamado Melodrama, né? E fomos nos apresentar no Teatro de Rio das Ostras. Não sei se vocês conhecem. No teatro lá, o camarim, ele fica embaixo do palco. Então, você tá no palco, você tem que descer a escada para ir pro camarim. Putz. Então, eu fazia a primeira cena lá, que era uma cena melodramática, né? Primeira cena do espetáculo mesmo. E eu tinha que descer para trocar de roupa, porque eu trocava de personagem. Trocava tudo. Na época não tinha barba, então botava o bigode postiço, botava a linha de expressão, Uma mudava o transformação cabelo. total. Figurino total. E tinha um tempo, assim, de uns 5 minutos para fazer isso. E aí, fiz a primeira cena, pá, tá. Desci a escada. Nisso que eu desci a escada, eu bati a cabeça no rebaixamento do teto do camarim e caí. Nisso que eu botei a mão assim, Sangue. eu lembro de ter pensado assim, não vai estar sangrando justo agora, né? Sangrando. Chocada. Falei, PQP. E aí as pessoas, meu Deus, Lenin, e agora? E agora? Eu sei que me botaram de cabeça assim, na pia, limpando o sangue, enquanto outras pessoas me vestiam, calçavam meus sapatos, faziam minha maquiagem, e outras limpando, botando band-aid, começou a surgir coisas. Esparadrapo, algodão, alguém tem? Isso a peça rolando. As pessoas, a diretora, inclusive, estava em cena, a Tânia estava em cena. E faltam, tipo, minutos pra você entrar. Minutos, e eu assim, meu Deus. Eu sei que deu tempo de trocar a minha roupa, fazer um curativo e eu voltar pra cena. E fiz a peça até o final. Só que eu fiquei assim, né? Qualquer gotinha de suor eu já achava que era sangue. Sim. Então eu passei o espetáculo com um certo tique. Assim, de, meu filho, não sei o quê. E a galera assim, nossa, eles pensam em tudo, né? O personagem dele vem com cicatriz. Vem, Não, o pessoal que não sabia o que tinha acontecido, o pessoal da técnica, eles olharam pra mim assim, gente, fizeram uma careca mal feita nele, né? Não, era um curativo que botaram, né? E a diretora só ficou sabendo do que tinha acontecido no final do espetáculo. Que o show não pode parar, né? Não pode. parou, eu levei 13 pontos na testa, depois eu fui pro ponto-socorro e tal, Nossa. e graças a Deus não ficou marca, fizeram um trabalho, o pessoal de Rio das Ostras aí, ó, Belíssimo. ponto-socorro, brigadão. Eu acho que, assim, um momento bom, pra mim, como um professor, né, eu acho que pro Gui também, que tem essa vivência, eu acho que também é quando você vê um aluno superar uma dificuldade. Sim. No caso do canto, né, por exemplo, né, que é a nossa linguagem, quando você vê alguém que chegou lá tímido, dizendo que não sabia cantar, que não gostava da própria voz, indo lá e se apresentando e fazendo um trabalho bem feito, e se soltando e gostando de cantar. Ah, que maneiro. Isso, pra mim, assim, é a melhor parte do meu trabalho. Assim, quando eu vejo que, pô, acertei, botei... Creontes, inclusive, eu vivi isso, porque eu acho que a gente tinha um elenco de 12 a 13 pessoas, e dessas 12 a 13 pessoas, 3 pessoas já tinham tido, 4 já tinham tido alguma experiência com canto. Então foi uma galera que olhava pra mim e falava, Guilherme, pelo amor de Deus, eu não sei cantar. E eu vi essa galera cantando afinada. A gente cantava em grupo, era quase sempre né, todo mundo em grupo ali. Mas, cara, ver essa galera afinando, ver essa galera perdendo determinados bloqueios. E, assim, às vezes a gente fala até de alunos mais novos, mas quando você vê pessoas, por exemplo, de 25, 26 anos, que o trauma já tá ali, ó, sendo alimentado há mais consolidado, tempo. né? É um negócio que, assim, dá uma felicidade, assim, é bom ver, porque, assim, eram pessoas que, no fim das contas, também iam se tornar professores. Então não tem essa de não sei cantar. É tudo... Pode até ter, só que só o fato de eles terem, por exemplo, se colocado pra cantar, falar assim, não, tudo bem, não sei, mas tô aqui, eu vou fazer, Mas quero. vou aprender, quero, e vou tentar, e vou praticar. Eu acho que isso é muito legal, porque aí a gente vê que isso, querendo ou não, forma professores melhores. Eu tenho muito orgulho dos meus amigos que se formaram junto comigo, diga-se de muito passagem, legal. por causa disso, Muito legal. sabe? Fala, claro, te interrompi. Cara, então, experiências assim, atuando. Teve uma vez que eu tava apresentando no meio da Praça São Salvador, entendeu? Eu já apresentei muito na rua, sinal, orfanato, meu Deus do céu, muitas coisas. Está em todos os locais. Em todos, presídio, sério, de verdade. E aí teve uma vez que eu fazia um texto que era meio maquiavélico ali, que eu invocava demônios. Bacana. Maneiro. E aí, tava no meio da Praça São Salvador, assim, e na hora que eu dava meu texto, assim, venham, espíritos, deu um raiozão, assim, enorme, e tem até uma foto, assim, sabe? E a galera, uau, e eu, tá vendo?
Acabou a Sonoplastia, plateia. iluminação, tudo aqui. Que isso, o universo tá Tudo juntinho. Patrocínio, hein? Entendeu? Cara, Ficou alguém na plateia depois disso? Ficou, menina. Ninguém galera. correu, não? Eu corri. Já me lambuzei de sangue no palco, umas doideiras assim, entendeu? sangue mesmo, não. Não, né? não, não. Ah, Falta pouco, pois é Celso, quem não conhece, se procurem. Meu TCC aí. Aí. E é isso, eu já ministrei, não sou formada ainda, mas já ministrei alguns encontros, algumas oficinas, entendeu? E esse lance de superação e tal, quando a gente lida com criança, né? Às vezes a gente subestima muito as crianças, sabe? E aí quando você vê, às vezes você quer dar tudo tão mastigadinho, né? E você vê no final, assim, de uma apresentação, ele sabendo lidar com aqueles improvisos e tal, você fica assim... Gente, parece que eu pari essas crianças, Ah, é que muito orgulho, que legal. coisa linda. E eu trabalho com crianças, eu dou aula de jiu-jitsu também. E é isso, o teatro, o jogo, ele está em tudo, entendeu? E aí você usa aquelas metodologias, aquela coisa, ainda mais com criança, né? De saber reunir, saber Lúdico, aquecer, né? saber desaquecer, sabe? Saber reunir e tudo mais. E até porque a gente não pode também desassociar a mente de corpo, né? Então eu tô ali numa atividade física que é muito mente, e logo depois eu tô ali no teatro que é muito mente, mas também é muito corpo, né? E o teatro, ele tem muito das expressões corporais e tal, as aulas que a gente vai, se joga e faz rolamento, e as atividades físicas, o jiu-jitsu, por exemplo, que é o que eu faço, tem muito rolamento também. E eu lembro que eu comecei a faculdade na época que eu tava começando o jiu-jitsu. E minha cabeça explodiu, assim, fazendo aquelas relações, assim, sabe? Só queria fazer cena rolando e só queria lutar falando. Era uma vibe meio assim, Eu já entendeu? fiz Kung Fu, Silã, e fiz Ei! teatro também já. Por causa de Matrix, tá ligado? Amo Matrix. O quê? Então vamos fazer mais um Amo podcast. Matrix! Matrix é muito bom, né? Matrix gente? é muito É bom. muito difícil não gostar de Gente, Matrix. então, ó, mais uma hora sobre Matrix agora. Fiquem atentos. será que nós estamos na Matrix? Tenho certeza que nós estamos na Matrix. Inclusive aqui, ó, Fabiana Abreu, diretamente Opa. da Matrix, falou que, claro, inclusive, é muito bom encarar as pessoas na rua. Esse lance de olhar, ela leva a Entendeu? sério. Eu sou treinada no olhar do teatro e na porrada. Então vem, galera, vem! É sobre. Laísa Dias falou maravilhosa aqui representando. Laísa. A gente falando sobre a relação com crianças, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, de às vezes a gente fazer alguma coisa e ficar naquele lugar, tipo assim, não é tão mastigado como você falou, e aí você apresenta essa peça para pessoas, para diversas idades. E acontecer de uma criança entender o que estava acontecendo e um adulto não entender. Já aconteceu isso com vocês? Aham. É muito bom. É muito bom. Eu passei por isso em Samã, maneiro, apresentando cara. Creonte, que a primeira coisa que as crianças perguntaram quando acabou, chegaram e falaram, vocês estão mortos? Foi, tipo assim, Então rolou um sexto sentido ali. foi um negócio que eu falei, que a gente tava, tipo assim, Rolou um spoiler também. É. é isso, E às vezes sabe? os adultos querem pegar de uma forma mais no total ali, uma coisa, sabe? Consumir aquele produto final e querer filosofar, e a criança pergunta, quando você falou tal coisa? Realmente, eles são muito literais, né? E você fica, uau, você pegou no ponto, cara. Sagaz. Demais, cara. Fábio Rocha, oi queridos, oi Gui, a galera está em peso aqui pra ver a gente, vários terráqueos observando. Gente, temos 5 minutos para o fim do mundo, ou pelo menos 5 minutos até o fim do nosso podcast, né? Já acabou? Já. Infelizmente Nós somos já. rápidos. Eu vou Então, fazer uma cena, um jogo, eu nada. quero, nesses Que 5 isso? minutos, vocês façam uma cena, então. Ah, Lançou, joguei, botou agora na quero tela. sair fora. Vai, MC da Leste. Agora vai ter que fazer, vou largar aqui pra vocês, ó. É, Fica Esse a jogo de perguntas? vocês. Jogo de perguntas. Em trio, assim? não sei. É, Pode. não sei quando esse você quer não, mas eu tô apoiando aí o que Você que deu a ideia? tá rolando. Comecei, que horas o podcast acaba? O podcast vai acabar. O mundo vai acabar? Não, já acabou? Existe mundo? Qual mundo a gente tá? Mas qual realidade dentro do mundo? Existe realidade? O que é a realidade? Vocês querem falar sobre outra coisa? Então, mas a coisa existe naquela realidade ou nesse mundo que a gente tá? A coisa enquanto coisa ou a coisa apenas sendo coisa? Ou é a coisa o palhaço? O palhaço do filme? Mas filme? você tem um balão aí pra gente ver qual é? Que balão? Do que você tá falando, cara? Eu posso vender meu peixe? O balãozinho da festa infantil lá. Você vende balões? Eu posso vender peixe? Mas é um peixe dentro do balão? O peixe pode ser o meu trabalho?
Pode ser seu trabalho. É. Vai, Clara. Faz teu Aí eu já nome. não consigo fazer em pergunta, tá, galera? Queria dizer... Pra quem não sabe, gente, o jogo que a gente tava fazendo, né? Porque a gente começou sem dar nenhuma explicação, né? A gente tava só respondendo com perguntas, É. entendeu? Então, sim. A Se gente não é respondesse doido, sem não. pergunta, perdia. Não somos doidos? Inclusive, eu amo o Barbichas, tá, gente? Que é um espetáculo de improviso que tem muitos jogos e tal. Se alguém puder me levar, meu sonho é conhecer eles, tá bom? Fica aí a... Aproveitar esses 5 minutos, né? Pra alguma coisa. Por que não? Vou aproveitar. Acho digníssimo. Alô, Elídio! Clara falou que vai vender o peixe dela e até agora eu tô esperando esse peixe. Eu tô querendo saber também, cadê o peixe, cara? Menina, então, falar que mais ou menos em junho estarei lá no Teatro de Bolso. Caraca! Com o espetáculo O Beijo da Mulher-Aranha Dividido, dirigido por Fernando Rossi, com um elenco assim surreal. Pedro Fagundes, que é um atorzaço da nossa cidade de anos. Eu também, se vocês gostarem de mim, tamo lá. E é isso, no início da nossa conversa, acho que foi até antes da gente começar o programa, você estava falando pra gente tentar instigar um pouco, estimular a galera que não conhece o teatro e que talvez ache que seja uma parada meio chata, assim. Verdade. Eu só acho que é porque você ainda não foi. De verdade mesmo. De acordo. E, cara, papo reto, fica ali no centro da cidade, um teatro, sabe? Não necessariamente o Trianon, que é aquele que até pra gente, convenhamos aqui, Pra é um gente. pouco inacessível e tudo mais, mas tudo bem, então. A gente não precisa tentar levar os nossos trabalhos pra lá pra tentar levar os nossos espectadores pra lá. A gente tem um teatro mais acessível, que é ali na Beira Rio, Pertinho daqui, né? Pertinho lá. pertinho demais. E, cara, só botar, sei lá, no Instagram, Teatro de Bolso Campus, sabe? Que todo final de semana, sabe, tá tendo espetáculo de música, de dança, de teatro. E se você tá afim de fazer teatro, sabe? Pô, eu tô com um texto aqui, mas será que eu preciso de um diretor? Será que você não precisa, cara? Se você tiver algo pronto aí, é só você entrar em contato com a galera do Teatro de Bolso e tentar preencher ali aquela programação do teatro. A gente tá começando agora o primeiro semestre do ano, sabe? Então deve ter vaga lá pro final do ano, então dá tempo pra você ensaiar. E aí, quem não é visto não é lembrado, né? Vai se mostrando, vai tentando falar com a galera. O curso livre também é no centro da cidade, é de graça. Tem o Persona aqui, tem bolsa, sabe? É um grupo muito grande, professores incríveis e tudo mais. Crie suas redes, né? Sabe? A rede do peixe, sacanagem. Pode ser. Essa aqui O não peixe quer que mais ela ia sair, não. vender. Vamos lá, puxa pelo nariz, solta pela boca, vamos tirar ela do ar. Que ela entrou, não quer sair mais. Não, gente, aproveitando também pra vender o meu, sigam @espetáculo Cafuné, é o espetáculo que eu tô dirigindo agora. A gente ainda não tem novas datas de apresentação, mas estamos correndo atrás disso. Mas sigam lá a página que a gente tá volta e meia interagindo com a galera, inclusive pra dar continuidade ao texto, porque é um trabalho em processo. Os textos, inclusive, quem já assistiu, se for assistir de novo, provavelmente vai ver um texto novo. Então, sigam a nossa página, que volta e meia a gente vai trazendo informações não só sobre o nosso processo de construção, mas também sobre novas possibilidades de expansão desse texto. Maravilhoso. É isso. Lênin, @espetáculo Cafuné. um minutinho pra você vender o seu peixe. Só rápido. Sigam a rede social da Persona, da gente, @ciapersona. Você fica sabendo dos espetáculos, das novidades. Estamos com matrículas abertas. Estamos com descontão agora para quem fizer matrícula em janeiro. Lá nós temos aula de teatro, canto e dança. Eu dou aula de canto, né? Para os mais velhos, né? De 12 para cima. Tem novos professores chegando, muitas novidades para esse ano. A gente deve apresentar agora, março ou abril, Estação 80. A gente deve reapresentar esse espetáculo que a gente ama fazer, uma viagem pelos anos 80. E muito feliz de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, falando sobre teatro, falando sobre arte, num momento tão importante do nosso país e que a cultura está voltando a ser valorizada. Isso é fundamental, gente. Editais, né? Editais surgindo aí, exatamente. a cultura está voltando. Então isso é muito importante. Faça teatro, faça uma aula experimental. Mesmo que você não chegue à conclusão que você não gosta, mas experimenta. Garanto que você vai gostar. Ah, gente, um prazer ter vocês aqui comigo hoje. O @ de vocês está passando aqui embaixo na tela também. Então, se você quiser acompanhar o trabalho desses artistas maravilhosos e muita gente boa, é só seguir eles no Instagram. Agradeço demais a vocês, amei o nosso bate-papo. Também. Certamente tem que ter uma parte 2 pra gente Com explorar certeza. outras vibes aí Tem do que teatro ter. campista. Tem que ter. E Tá agradeço a muito você rápido. que esteve aqui Muito. com a gente nessa live hoje, comentando aqui, observando. Foi maravilhoso. Nos vemos na quinta que vem, às 6 da noite, para mais um tema mirabolante. Se você quer saber do próximo tema, me segue lá no Instagram também, Julia Hu. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, galera! Tchau.